seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Enfermagem para Leigos sobre choque cardiogênico. Agora, iremos falar sobre choque cardiogênico. Na outra aula falamos sobre choque hipovolêmico e agora iremos falar sobre choque cardiogênico. Quais as diferenças, qual a etiologia, qual a conduta desse tipo de choque. Vamos lá? Então, o choque cardiogênico, ele é caracterizado por uma falência da bomba cardíaca, seja pela uma hipertensão graças a um infarto, seja por uma arteriosclerose, um tamponamento cardíaco, ou por uma cardiopatia, o coração tem algum defeito no ventrículo ou algum local do coração. Geralmente ocorre uma deficiência no ventrículo esquerdo. Essa congestão de sangue vai levar, vai levar a um edema no organismo da pessoa. Além desse edema, vai levar a um edema, uma turgurgência jugular, que é quando a jugular fica edemaciada, então visivelmente, vai ficar com uma palidez, porque essa pressão, graças ao choque, vai ter uma diminuição do sangue. Essa diminuição de pressão vai levar a uma palidez. Então a pele vai se tornar fria graças a essa diminuição de pressão. Mas vai ter uma taquicardia porque o coração vai aumentar a frequência do coração para tentar aumentar essa pressão. Então, esses são alguns sinais e sintomas do choque cardiogênico. Além também de uma diminuição de sódio, conhecido como hiponatremia, falência renal pode ter também, graças a esse choque cardiogênico. Então, um dos exames que a gente precisa fazer é hemograma, gasometria arterial, colelactato, verificar também no eco, no raio-x, como que está esse coração e identificar a causa desse choque cardiogênico, se realmente é necessária uma cirurgia ou não. E dar volume, porque como o choque hipovolêmico, ele é um tipo de choque que está precisando de volume. E o volume aqui seria o soro fisiológico também. Então, como no choque hipovolêmico, a gente faz 2 acessos venosos em veias calibrosas de 250 ml. Além disso, o paciente ele vai estar com falta de ar, como todo o tipo de trauma, ele também vai ter uma falta de ar, então deve ser necessário uma oxigenoterapia, então geralmente uma máscara de alto fluxo ou de repente uma intubação se necessário. Muitas vezes é necessário CPAP e BiPAP, quando é choque cardiogênico, que é movido a ventilação mecânica, então o paciente ele acaba precisando de uma ventilação mecânica. Além disso, esse paciente ele vai ser necessário rodar um eletro, né, para verificar como que vai estar esse coração. Geralmente na D2 vai ter alguma falha. E, além disso, além do soro fisiológico, deve-se tratar as causas de arritmia. Então, avaliar essa pressão. Se essa pressão tiver uma pressão muito alta, vai ser necessário um vasodilatador, como, por exemplo, a nitroglicerina, que deve ser colocado em essa nitroglicerina numa bomba de infusão. Por que a bomba de infusão? A bomba de infusão você consegue ter um controle mais rígido do tempo correto, e como é um medicamento de alta vigilância, você tem que prestar atenção com essa bomba de infusão. Ainda assim, quando essa nitroglicerina abaixar muita pressão, você não pode tirar do acesso, porque ele pode ter uma parada. Então você tem que controlar, não tanto e não muito. Então, quando tem um aumento de pressão, você dá um vasodilatador com uma nitroglicerina. Quando tem uma pressão mais ou menos entre 90, é necessário uma dobutamina. A dobutamina, ela aumenta a frequência cardíaca, ela aumenta o tônus cardíaco. Aumentando o tônus cardíaco, o coração consegue abaixar um pouco essa pressão, né? Aumentar um pouquinho essa pressão. Além disso, temos como solução a dopamina, que vai aumentar a resistência vascular periférica, e como aumentando a resistência vascular periférica, também aumenta a força de contração. E quando a pressão está muito baixa,
se utiliza geralmente a noradrenalina. A noradrenalina, ela atua tanto no receptor alfa-1 como beta, quanto broncodilatador. Então, ele é um broncodilatador, aumenta a força de contração e aumenta a resistência periférica. A pressão acaba aumentando de uma vez. Então, muito cuidado com a dosagem e é necessária a bomba de infusão. Além disso, pode ser necessário para o paciente a cirurgia e para a cirurgia deve se verificar se o paciente tem um marca-passo, né? Para não danificar o paciente, porque o marca-passo ele pode ser perigoso no momento da cirurgia. Essa cirurgia geralmente é uma angioplastia, ou pode ser necessário somente trombolíticos, né, o uso de fibrinolíticos para esse paciente. E seria isso, mais ou menos, o cuidado de enfermagem para esses tipos de choque cardiogênico. Irei falar mais adiante outras aulas sobre os outros tipos de choque. Então, se ligar no canal, muito obrigada, desde já.